deixa eu viver em paz. Curtindo na balada, só dando um virote e você de... Nem que seja além dessa vida. Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema. Ai, que loucura. Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o homem que chorou 3 vezes vendo Toy Story, Marcelo Pereira. É isso aí, galera, e hoje o lema do cast é concordar em discordar. Com a gente aqui também, o homem que chorou 3 vezes vendo Star Wars, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Hoje é o dia que amizades serão desfeitas, meninos irão se transformar em homens e o Marcelo vai ter um AVC. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os episódios do nosso cast no ratosdecinema.com, que é o nosso site. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Pode mandar também pelo Twitter, no @ratos_cast. E você pode curtir a nossa página também no Facebook. Você pode curtir também o nosso podcast no iTunes, escutar todos os episódios lá no seu iPhone, no seu tablet, qualquer hora, qualquer lugar. Nosso tema de hoje, nós temos mais um Ratos Clash. Ratos Clash de hoje, como os nossos 2 participantes já adiantaram, será complicado pro prosseguimento da nossa amizade. Nós vamos falar de as melhores trilogias e nós, no final, como sempre, There Can Be Only One, nós vamos eleger a melhor trilogia segundo nós 3, exorcizar nossos demônios e, obviamente, parar de falar uns com os outros. É mais ou menos isso, gente? É o mínimo, né? Eu acho que nós sabemos como vai começar, mas não temos a mínima ideia de como vamos terminar. Galera, foi bom quanto durou. Esse provavelmente é o último RatosCast, ou RatosClash que vocês estão ouvindo. Renatão, queria começar com você, o Clash. Antes da gente entrar nas explicações e como é que funciona e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco. Hoje em dia vê trilogia de tanta coisa, né? Hoje em dia, na verdade, você diria que a trilogia no cinema morreu? Porque as trilogias agora não param mais no terceiro filme, né? Hoje em dia realmente tem uma mudança no tipo de mercado que é. Eram trilogias e depois viraram as séries, né? A gente tem franquias hoje em dia com nem sei mais quantos números de filme. O Velozes e Furiosos acho que tá indo pro 8º, já tem contrato até o 10º. Fora a nova moda de Hollywood, que são os multiversos, né? Os universos compartilhados. Então, na verdade, aquela ideia da trilogia, ou a famosa, né, trilogias clássicas, não existe mais. Virou mais a questão da franquia, porque eu acho que é a questão de monetizar. É aquela questão que a gente sempre levanta, né? Será que o melhor realmente vem em 3? A questão da trilogia, eu acho que ela flui melhor a história, porque você acaba construindo ela para arcos pré-determinados, sabe? Uhum. Às vezes, na questão de jornada do herói, você vê que ela se arrasta pelos 3 filmes, e não em um filme só se resolvendo, entendeu? Certo. E acho que quando ficam muitas coisas pra contar, acaba se perdendo. Eu acho que assim, concordando com o que o Renato falou, eu acho que você consegue transformar uma história que não daria em um filme apenas, ou até daria, mas que você consegue, com 3 filmes, você fazer um arco muito melhor, você consegue elaborar melhor os diálogos, os personagens, a trama inteira, entendeu? E eu acho que assim, hoje em dia, a monetização, né, dos filmes fala muito mais alto. O Renato citou o Velozes e Furiosos, que vai pro 10º, Jogos Mortais, coisa que a gente não via muito nos anos 80 e 90. A gente tinha trilogias clássicas, que nós vamos falar aqui das 8 melhores, mas a gente tinha alguns filmes apenas, Jason, Fred Krueger, que chegavam. E aí números altos, né? E que era, tipo, os pontos fora da curva, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as cifras falam muito mais alto. Até algumas das trilogias que a gente separou aqui, que a gente vai falar, que são trilogias
clássicas da história do cinema, muitas delas deixaram de ser trilogias de 20 anos pra cá, né, recentemente, e algumas continuam imaculadas ainda. Então eu vou perguntar pro Renatão o seguinte: você acha que mexer numa trilogia às vezes você pode prejudicar o original, ou a tendência para um estúdio vale a pena, porque enfim, as pessoas vão continuar comprando, já conhecem o nome, e mesmo que o filme não seja bom, ele vai vender? Pro estúdio pode ser bem lucrativo, né? Porque você mexe, ainda mais se uma franquia for uma franquia de sucesso e antiga, mexe com a nostalgia, são vários pontos que dão lucro para o estúdio. Agora, em questão de qualidade da obra, 100% arriscado, e a maioria das vezes ela é muito prejudicial à obra. Tivemos aqui filmes como, por exemplo, a franquia do Exterminador do Futuro, que não era nenhuma trilogia, sim. Era basicamente 2 filmes que contavam perfeitamente a história, redondinho, resolveram fazer o terceiro, beleza, dá pra encaixar ali com a história, um quarto totalmente spin-off, e o quinto que é uma tentativa de reboot. Então, quer dizer, constantemente mexendo nisso, sabe, vai perdendo a qualidade, vai perdendo o interesse do público, então eu acho meio arriscado. E você falou bem, Renato, você influencia diretamente os originais, né? Você não tem como você fazer essas franquias, tipo Terminator, que foi pro 4, 5, e você não traçar um paralelo com os filmes originais, que você acaba que, indiretamente, que um descrédito acontece com o primeiro e com o segundo, né? Porque você toma um nome como um todo, um nome grande como Terminator, você fala, cara, não, isso aí é galhofa, entendeu? Então você insere o 1 e o 2, que são fantásticos, num pacote inteiro, entendeu? Porque o problema é que aquelas obras, a princípio, foram construídas para serem feitas daquele formato, sabe? Sim. 2 filmes, 3 filmes, como é o caso que a gente está aqui falando, Sim. Trilogias. Então, elas foram construídas para ter aquilo ali. 20 anos depois, quando volta, não tem necessidade, tá voltando só para ganhar dinheiro. Por que eu acho que as pessoas insistem tanto em trilogias? Na minha opinião, eu tenho uma teoria minha, que é o seguinte: 3 filmes não cansam. 3 filmes são um número perfeito, sabe? Pra você desenvolver a história no cinema, como o Maguinho falou, mas você ter começo, meio e fim. Literalmente um primeiro, segundo e um terceiro ato bem redondo. Mesmo que sejam filmes independentes, como na questão do Alien, por exemplo. Eu queria falar um pouco do Alien, porque não tá na nossa lista dos 8. Mas assim, o Alien é um filme que eu ganhei de um box no aniversário, a quadrilogia do Alien. Eu peguei o 4º filme, que o Maguinho sabe que eu abomino, e eu vi uma vez só na minha vida pra não ver nunca mais. Eu peguei o 4º filme, eu dei de presente pra pessoa que me deu o box, que também é um fã do Alien. Eu falei, olha, esse filme eu tô te dando de presente, pode ficar, eu espero que você limpe a bunda com ele, porque o meu box não tem 4. Eu até gosto do reboot, vocês sabem, desconsidero completamente o resto, tudo que leva o nome de Alien, mas assim, pra mim a trilogia tem começo, meio e fim. Ela é redonda, entendeu? Apesar de que cada filme é um filme, e não cansa. Qualquer coisa que foi feito depois, o público já começa a ver como galhofa mesmo, sabe? Tipo, já deu, já cansou, o público já não quer mais. Você tocou num ponto também que é interessante, porque você consegue fazer um comparativo com a narrativa clássica dos 3 atos, né? O início, o meio e o fim. Você consegue, sendo bem feito, tendo um roteiro redondo, você consegue, numa trilogia, fazer filmes fantásticos. E tem outra coisa só que eu queria abordar antes da gente entrar, que é o seguinte: em uma trilogia, o primeiro filme, uma parte do público você atrai pra ver o segundo. Tem gente que não gosta do primeiro filme, mas às vezes fica até curioso pra ver o segundo, gosta mais do segundo. Acontece, né? E o terceiro filme é a conclusão, todo mundo vai ver, porque já viu os 2 primeiros. Tem gente que, gostei mais do primeiro, gostei mais do segundo, mas o terceiro filme vai ver pela conclusão. Enfim, fecha, trilogia se fecha. Agora, explorar além disso, pelo menos eu não sou muito fã, não sou muito fã, a menos que seja uma ideia completamente original. É aquela questão, você bater em histórias que já são fechadas, não tem por que você voltar e revisitar elas às vezes. Olha, Renatão, que tá gravado, você falou. Você vai, olha, a internet pune. Pune. Quando chegar numa certa trilogia, eu vou te cobrar isso, hein? Eu já sei o que você vai falar. Bom, vamos lá. Vamos começar o Clash. Queria só rapidamente explicar. Ô, Renatão, por favor, eu sempre peço pra você explicar. Você teria como rapidamente fazer um apanhado de quais são as nossas regras pro Clash? Claro, muito simples. O Clash funciona da seguinte forma: a gente olha os sites, principalmente o site IMDb e o Rotten Tomatoes, e vê os filmes mais bem avaliados de acordo com a crítica e com o público que visita esse site, em relação às médias e notas que os filmes recebem. Dali, a gente faz uma somatória, tira uma média e vemos assim
quais são os melhores filmes, os 8 melhores filmes avaliados que vão entrar no nosso Flash. No caso, hoje foi feito um trabalho ainda maior, que a gente teve que separar cada um deles, né, e fazer a somatória depois, mas os nossos matemáticos foram muito eficientes e temos aqui as 8 melhores trilogias da história do cinema, segundo o Ratos Flash. E segundo o público que votou nesse site, né? Sim. Bom, só pra explicar também, cada um vai ter 1 minuto. Nós vamos começar 2 batalhas, né? Uma trilogia de um lado, uma trilogia do outro lado. Cada um vai ter 1 minuto pra defender a trilogia que acha mais relevante. Essa trilogia vai passando de fase até chegar na final e a gente vai escolher a melhor trilogia e sempre acaba tendo surpresas aí. Principalmente nessa primeira fase, né, gente? Eu acho que no episódio de hoje é imprevisível. É tanta pedreira que é mais fácil você não pensar em nada. Só tenta resolver e vai no que sente na hora. Que hoje vai ser complicado, galera. Vai ser bem complicado. Vamos? Tá pronto, Magui? Vamos lá. Let's get ready to rumble! Bom, eu vou começar então pelo Maguinho. Graças a Deus. Porque eu sei que ele tá sofrendo com isso. Sério isso. E eu vou falar... quietinho na minha, cara. Pois é, eu vou falar as 2 primeiras trilogias, uma contra a outra, lembrando, tá, Maguinho? There can be only one, só pode passar uma. Então você vai ter que escolher em 1 minuto e dizer por que você escolheu essa trilogia. Tá pronto? Vamos lá. O que sai? A primeira trilogia que eu vou falar, de um lado, Maguinho, primeiro concorrente, ficou em 3º lugar na nossa lista, é a trilogia de Peter Jackson, O Senhor dos Anéis. Ok, maravilhosa. Muito bom. Sou muito fã. Gosta, né? Essa trilogia vai disputar um lugar com a trilogia que ficou em 7º lugar na nossa lista, e é nada mais, nada menos que a trilogia de Robert Zemeckis, De Volta para o Futuro. Pô. Que depressão. 1 minuto, O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, ou o 7º lugar da nossa lista, De Volta para o Futuro, valendo. Cara, eu vou falar direto o filme que eu vou escolher, não vou falar do outro, porque senão não vai dar pra precisar de 10 minutos no mínimo. Essa trilogia eu vou voltar porque foi a trilogia que me emancipou no cinema. Foi a primeira vez que eu vi um filme sozinho, cara. Isso foi em novembro, eu tinha 10 anos, cara. E foi De Volta para o Futuro 3, né? Assim, não tem como a gente não se empolgar com Viagem no Tempo, com personagens super engraçados, uma história super amarrada, uma parceria do Spielberg com o Robert Zemeckis. E assim, cara, nunca Viagem no Tempo ficou tão palpável com De Volta para o Futuro, né? Você vai pro futuro, você... Tá ouvindo? Cara, já? Ah, fudeu, cara. Vai dar merda. A ideia é essa, cara. Porra. Caralho. Marcelo, como é que tá o coração? Deve estar uns 120, cara. Porra. Muito bem, o primeiro voto foi para De Volta para o Futuro. Para o Futuro, vamos lá. Renatão, você vai ser o próximo. Vamos lá. Senhor dos Anéis, De Volta ao Futuro em 1 minuto, valendo. De Volta ao Futuro é um dos meus filmes favoritos. Eu cresci vendo esses filmes de Sessão da Tarde, eu sou dessa geração. Os 2 primeiros influenciaram muito minha vida, mas dito isso, eu acho que nesse ponto a gente tem que pensar o seguinte: o que é a melhor trilogia? De Volta para o Futuro 3 é muito fraco, principalmente em relação aos outros 2 primeiros. Já Senhor dos Anéis são 3 filmes espetaculares, redondos, perfeitos, à frente até do seu tempo e que ditaram uma moda no que foi depois. Peter Jackson, visionário. É difícil brigar um contra o outro, sabe? É coração contra, sabe? Sei lá, cara. Senhor dos Anéis é meu voto. Muito bem, então 1 voto para os Seus Anéis. Vocês me ferraram logo na primeira tacada. Eu tentei ser mais firme, cara, em relação ao voto, só que não dá. Você vai falando e eu não tenho o que falar contra o De Volta para o Futuro, sabe? Pois é difícil. Deixando foda. isso claro, né? Porque não é que a gente não gosta, mas eu senti que você tem um critério, né, Renato? Eu tô tentando viver pelo que são melhores trilogias. Sim. Então, eu acho a terceira parte fraca em relação aos outros. Você tá Mas, pô, eu gosto muito dos 2 primeiros, cara. Foi assim, sofrida. Sobrou pra mim decidir, né? Vou decidir então. Vamos lá, 1 minuto para mim, valendo a partir de agora. Olha, eu queria falar o seguinte: O Senhor dos Anéis, eu concordo com a regra o critério que o Renatão adotou, pelo seguinte: eu também pensei exatamente isso. Eu tenho que pensar que trilogia, os 3 filmes são espetaculares. É muito difícil falar, porque geralmente o terceiro filme não é bom. A regra geral de trilogia o terceiro filme nunca encerra da maneira que a gente espera ou queria, enfim, no nível que os outros filmes foram. Esse é o caso de Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro, ele é uma trilogia que conseguiu deixar como o Maguinho falou, palatável, um assunto muito sério na época.
viagem no tempo era uma coisa muito chata de se explicar. E o De Volta ao Futuro fez isso de uma maneira muito engraçada, muito legal, muito divertida. E é um filme que vive até hoje. É uma trilogia que vive até hoje. Dito isso, eu concordo com o Renato que O Senhor dos Anéis é a melhor trilogia moderna das últimas gerações. Então meu voto vai pro Senhor dos Anéis no último segundo. De cara, já temos uma trilogia espetacular que poderia muito bem sair vitoriosa, né, Mag? Com certeza. Poderia sair vitoriosa e de cara vamos ter que dar tchau para De Volta para o Futuro. Back to the Future, trilogia que há pouco tempo agora, né, comemorou o dia que o Marty veio para o futuro. Exatamente, É uma trilogia espetacular, é óbvio que a gente não está diminuindo, mas de acordo com o nosso critério, Senhor dos Anéis, embora tenha cansado um pouco o Senhor dos Anéis, na minha opinião, não a trilogia original, mas enfim, tudo isso que o Peter Jackson fez depois, o Senhor dos Anéis passa para a próxima fase, para a semifinal. Vamos para o próximo duelo? Renatão, você vai ser o primeiro agora. Vai comigo, não. Muito bem. Para disputar uma vaga com o Senhor dos Anéis na semifinal, hein? Nós vamos falar agora da trilogia, por isso que eu quis começar com você, a trilogia que você mais gosta dessa lista. Número 2 na nossa lista, Star Wars. Trilogia Star Wars, original do George Lucas, né? Mas foram 3 diretores diferentes. Vai disputar uma vaga com o 4º lugar da nossa lista. Presta atenção, quem é o 4º lugar da nossa lista? A trilogia Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Eu acho que eu não devia nem votar nessa categoria. Agora que as amizades vão ser destruídas. Agora acabou. Vamos lá, então. Número 2, trilogia Star Wars, com a número 4, Cavaleiro das Trevas. Renatão, tá pronto? Então vamos lá. Vamos lá, valendo 1 minuto. Então, todo mundo sabe do meu amor por Star Wars e do meu amor pela franquia do Nolan. Eu digo aqui sempre que eu assisto o Batman Cavaleiro das Trevas uma vez por mês. Eu acho Batman Begins um filme espetacular, mas mais uma vez bate naquela questão. E fica complicado bater aqui, porque o episódio 6 também não é bom, não fecha bem. Assim como o Cavaleiro das Trevas ressurge. Dito isso, eu acho que a trilogia Star Wars, aqui eu vou nesse lado, a trilogia Star Wars é mais icônico, tudo que foi de Star Wars é mais icônico do que é o filme do Nolan. Eles criaram algo novo, algo fresco, influenciou gerações até hoje, cineastas e roteiristas e fãs se espelharam e se inspiraram com esse universo, sendo que a franquia do Nolan pegou um personagem já conhecido, reinventou ele, mas que hoje em dia a gente está vendo uma outra caracterização. Foi. Até porque o personagem é maior do que a franquia. Essa não foi tão dura, foi? Foi, né? Foi. Pra você, eu sei que... Cara, pessoalmente foi complicado. difícil, né, Renato? E vai chegando nesses de cima da lista, né? Pô, é o segundo quanto o 4º. É complicado, né, cara? Mas enfim, então, primeiro voto, Star Wars, surpreendentemente, Renatão. O próximo sou eu, também, vai ser outra surpresa muito grande. 1 minuto pra mim, valendo a partir de agora. Bom, todo mundo sabe que eu não sou muito fã da franquia Star Wars. Pra mim, eu vejo como filmes, não vejo como fanatismo. Mas, enfim, foi muito bom ser amigo dele nessa época, até aqui. E eu acho, assim, eu concordo com tudo que ele falou, ele tá coberto de razão, é um cara muito racional. Eu só acho que, pra mim, Star Wars é chato. Eu acho o texto chato, eu acho o primeiro filme é legal, o segundo filme é bom. O segundo filme é muito bom, o segundo que eu digo é o Império Contra-Ataca. Tô falando na ordem que eles lançaram. Eu acho muito bom, mas eu não tenho essa paixão toda, eu acho icônico, eu acho interessante. Mas o Batman também é. E eu acho que o que o Nolan fez com o Cavaleiro das Trevas é absurdo, porque todo mundo... O Batman passou na mão de muitos diretores, que nem chegaram a fazer o filme. Cada um tinha uma ideia, uma visão do Batman. A visão do Nolan é a visão que até hoje se mantém. E outra coisa, todas as franquias que são rebootadas são o Batman Begins daquela franquia. Renatão sabe o que eu tô falando. Cavaleiro das Trevas. Cara, vocês hoje estão realmente... Posso ser responsável pelo choro do Marcelinho ou o choro do Renatão? Não posso ser responsável por isso. Acabaram as amizades. Eu não posso ser responsável por isso. Maguinho, ficou o desafio pra você. Trilogia Star Wars, trilogia Cavaleiro das Trevas, cada uma com um voto. Você vai decidir. Você tem 1 minuto. Você tá pronto? Tô. Mesmo se não tivesse, 1 minuto valendo a partir de agora. Eu só queria falar pro nosso caro ouvinte que é o seguinte, gente, vocês não sabem a pressão que é 1 minuto pra falar o que vem na cabeça sobre esses filmes, mas vamos lá. Cara, eu vou ser direto. Eu acho que assim, o Star Wars, na minha opinião, ele é o maior nome da cultura pop mundial. Tem um universo gigantesco de informações, livros, games, desenhos. Na minha opinião, tudo que Star Wars representa, cara, se baseia em premissa, na minha opinião, bem simples e de fácil entendimento. A gente tem uma luta eterna entre o bem contra o mal, personagens bem construídos, simplesmente o maior vilão do universo cinematográfico, Star Wars. Passa. Aê, puta que pariu, cara. Caralho, eu tava passando mal aqui. Ele tá achando que não ia.
Cara, eu já tava aqui guardando pra perguntar. A gente pode ter aquela Marcelinho, réplica? eu sou muito fã da trilogia Batman, muito mesmo. Mas tem um segundo filme espetacular. Nós vimos juntos os três, cara. Tô aqui calado há 1 minuto pensando na réplica pra destruir o Batman. Eu já tava gatilhado. Mas olha, se você destruísse o Batman, você ia dormir com esse peso na consciência que você ama o Coringa do Heath Ledger. Eu amo, mas o primeiro é muito bom e tudo mais, mas a trilogia Nolan é a trilogia Nolan por causa do Coringa só. Não é não, você sabe que não é. Eu sei Você sabe que não é. Eu sei que não é, mas eu usar esse artifício não me... Ele usa o golpe baixo. Olha, essa pessoa ia ficar falsa, cara. Ele usa o golpe baixo. Ia usar, pois é, ia mentir. Não é nem o que ele sente, cara. Mas esse é o Clash, gente. Ia socar o juiz e partir pra porrada, não tem mais regra. Só Isso é o juiz, joga pra fora do ringue e vai embora. Então vamos lá, olha só. Na semifinal, no primeiro duelo da semifinal, nós temos trilogia Star Wars e nós temos trilogia Senhor dos Anéis, valendo uma vaga pra final. Nós vamos agora pro nosso outro lado, pra também disputar uma vaga para semifinal. Próximo Clash, eu vou começar. Nós temos o número 6 da nossa lista, a trilogia Indiana Jones, de Steven Spielberg. E nós temos o número 8 da nossa lista, que é a trilogia Duro de Matar. Vale dizer que é do John McTiernan, né? Porque ele dirigiu 2 filmes dessa franquia. Então nós temos número 6, trilogia Indiana Jones, e número 8, trilogia Duro de Matar. 1 minuto pra mim, valendo a partir de agora. Olha, se for por gosto, eu vou falar que eu gosto, por incrível que pareça, mais da trilogia Duro de Matar. Eu não sei quantas vezes eu já vi o primeiro filme e o terceiro filme. Eu amo o terceiro filme, de paixão. Eu só tenho um problema, eu não gosto muito do segundo filme. Eu acho legal, mas eu acho que ele é um retrato do que se tornou o Duro de Matar hoje em dia. É um filme desinteressante, é um filme que não acrescenta muito. Enfim, o primeiro e o segundo eu acho muito bons. Assim, o primeiro filme é o grande exemplo de um filme de ação bem feito até hoje. Dito isso, meu voto vai para Indiana Jones, porque eu acho que ali você vê cinema por cinema puro. A maneira que o Spielberg filmou, principalmente o terceiro filme. O primeiro filme tem que ser estudado, assim, todos os planos. O roteiro é simples, mas é interessantíssimo. Indiana Jones. Bom, primeiro voto para Indiana Jones. Vamos agora pro Maguinho. Puro coração também. Maguinho, 1 minuto valendo. Vamos lá. Cara, eu não tenho muito o que falar, né, de uma saga onde tem Spielberg e George Lucas envolvidos, né, os maiores nomes do cinema pop mundial, né, a saga que catapultou Harrison Ford. Tem um carinho muito especial da trilogia Indiana Jones. Eu amo filmes de caça ao tesouro, deuses mitológicos, personagens que deu uma vida nova à roupagem do que é ser um arqueólogo. E tudo que nós conhecemos hoje, cara, com jogos, filmes desse universo, a gente deve a Indiana Jones. E, cara, pra terminar, a gente tem John Williams como uma das músicas mais icônicas da história do cinema. Entendeu? Que a gente não esquece, a gente vai ser velhinho e não tem como esquecer a trilha. Então, Indiana Jones 2-0, passa com louvor. 2 votos para Indiana Jones, só explicando que agora que nós temos 2 votos, Indiana Jones tem a maioria, mas o Renatão pode transformar o Indiana Jones em escolha unânime ou simplesmente votar no Duro de Matar e exigir uma réplica para tentar convencer a gente de votar também, trocar o voto pro Duro de Matar. Tá certo, vamos lá. Então, nada decidido até esse momento. 1 minuto. Valendo. Olha, eu particularmente acho essa bem complicada, porque são 2 trilogias icônicas com 2 protagonistas icônicos. São referências do cinema de aventura, do cinema de ação, são personagens parecidos, são divertidos, são carismáticos, representados por 2 atores carismáticos e no auge da sua carreira, ambos. Mas, separando tudo, a qualidade do Indiana Jones é fora de série. A trilogia Duro de Matar é divertida, ela tem personagens marcantes, o roteiro dela é ótimo, uma boa sequência de ação, mas tudo no Indiana Jones, o tratamento do Spielberg, junto até com o George Lucas, fizeram um dos melhores personagens que existiu no cinema e que ecoa em todas as mídias até hoje, né? Seja em livros, videogames, em outros filmes. Então, Indiana Jones é meu voto. Então nós temos unanimidade, a primeira do nosso Clash, trilogia Indiana Jones. O primeiro semifinalista é o Indiana Jones, trilogia Indiana Jones, desse lado, né? Agora nós vamos ter agora é hora da o grande desafio. O Maguinho já sabe qual é. Agora que eu entendi o que vai acontecer, vocês só podem ter feito sacanagem comigo. Eu também acho que Caro foi... ouvintes, vocês não têm noção eu também que acho. esses dois Essa fizeram foi. comigo. Essa o melhor é que ele que vai começar, cara. Essa foi. Pior que eu acho que essa foi também. Mas enfim, agora é você, Maguinho. Você que volta a começar. Número 5 da nossa lista é a trilogia Toy Story, da Pixar. Só isso já machucou o Maguinho.
Número 5 da nossa lista vai disputar com o número 1 da nossa lista, que vocês já devem ter imaginado qual é a trilogia número 1 da nossa lista. A imaculada, felizmente até agora não tocada, trilogia O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Maguinho, eu vou perguntar se você tá pronto, mas eu acho que a resposta é não. Não, eu não tô pronto, mas... Pode botar 1 minuto? Pode. 1 minuto. Caro ouvintes, eu vou quebrar o protocolo. Tá? Vocês sabem, né? Se não fiquem sabendo, eu sou fã das duas franquias, das duas trilogias. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar com as cartas que eu tenho. Meu voto vai pro Toy Story. Eu sei que o Poderoso Chefão ele vai ganhar, mas eu vou falar de Toy Story, pelo menos um pouco. Como eu me emociono com esse filme. É incrível como brinquedos que criam vida pode levantar tantas reflexões na gente, cara. Um filme que esteve em várias fases da minha vida, entendeu? Os 3 filmes eu vi no próprio cinema, os 3 filmes em diferentes fases. São filmes que assim, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, são pontos que o Toy Story fala, que é amor e amizade. O terceiro ato, que sempre que eu lembro, eu choro. Não tem como. A forma com que ele apresenta os bonecos pra menininha. Ó, esse aqui é o Woody, ele nunca vai te abandonar. Ele acredita em você. Tá bom, Magui. Então, assim, meu voto vai pro Toy Story. Renatão, você é o próximo, tá pronto? Tô. 1 minuto pro Renatão, valendo. Vamos lá, o que falar da trilogia Poderoso Chefão que não foi falada ainda no mundo? É simplesmente a trilogia mais icônica, mais aclamada, é uma aula de cinema, perfeito. Coppola dá a mão e o peso certo para aquela história. Como é o clássico de histórias em trilogias, derrapa um pouco no terceiro, mas atuações marcantes, perfeito, é um filme perfeito. Dito isso, por que a gente não pode falar a mesma coisa de Toy Story? Por que Toy Story não é a melhor trilogia que existe em animação, para pensar? Toy Story emociona, Toy Story conta uma história, Toy Story viaja no tempo junto com seu público. Toy Story encanta e conversa com diversas gerações e vai sempre conversar. É um filme que qualquer um pode ver em qualquer momento da vida que vai se identificar. Vai ter passado por aquilo, seus filhos vão passar por aquilo, então meu voto é pra Toy Story, por incrível que pareça. Eu tô aqui, eu não sei o que responder. Eu fiquei pensando nisso. Por que, sabe, diferenciar um do outro? O que tem de um diferente do outro? Muito bem, olha só, até o momento ninguém pediu uma tréplica, né? Mas vai rolar agora. Mas, dependendo do voto agora, pode ter unânime ou pode ter uma tréplica, se a pessoa, no caso eu, quiser e eu vou querer. Então é melhor falar 2 minutos logo, não é melhor? É, pode ser. Então beleza. Meu minuto mais a tréplica, tá, gente? 1 minuto valendo. Seguinte, olha só, primeiro, vocês estão loucos. Desculpa, eu concordo, o Toy Story é espetacular, é maravilhoso, é muito bem feito, é um marco na história. Mas a gente tá falando de uma trilogia que os 2 primeiros filmes, só os 2 primeiros filmes, foram escolhidos os melhores filmes daquele ano. Não só pelo Oscar, não. Todo mundo que viu os filmes. Aí você tem um elenco absurdo. Assim, filmes de gangster, eles vão antes e depois do Poderoso Chefão. Até hoje, o Poderoso Chefão influencia diversos filmes. Até hoje. O Poderoso Chefão foi eleito o melhor filme entre todos os filmes do Oscar. Todos os filmes que ganharam o Oscar. O primeiro Poderoso Chefão foi eleito o melhor filme. O segundo não tava muito longe, não. Nós estamos falando, assim, na minha opinião, uma das melhores atuações de um ator, Marlon Brando no papel do Poderoso Chefão. E assim, a entrega do Oscar é um caso à parte. A entrega, quando ele ganhou o prêmio, foi uma índia lá receber. Enfim, se você entrar no MDB, um site que serviu de referência pra gente, o Poderoso Chefão 1 é o segundo colocado do IMDB. E o segundo filme é o terceiro do IMDB. Ambos com nota acima de 9. Então, assim, nós estamos falando de um marco no cinema. Eu entendo Toy Story, é tudo isso que vocês falaram, eu concordo, mas eu estou falando de atuações, estou falando de um trabalho de fotografia espetacular, de um roteiro maravilhoso, uma história sobre uma família. Muita gente vê o Poderoso Chefão como se fosse uma coisa de violência, não é. É uma linda história de família com frases espetaculares. Então eu peço que vocês reconsiderem. Muito bem, então nós temos 2 votos pro Toy Story e 1 voto pro Poderoso Chefão. Algum de vocês vai querer trocar o voto para o Poderoso Chefão? Eu vou falar uma coisa assim, eu tinha certeza absoluta que o Renato e você, cara, o Marcelinho, iam votar no Poderoso Chefão. Por isso que eu só recitei o meu amor por Toy Story, mas aí o Renato me vai o Renato votou comigo.
votou no Toy Story pro Star Wars não ter concorrente na final. Cara, então... Ô, Maguinho, ele votou no Toy Story pra não ter concorrente na final. Então, assim, Marcelinho... Ele está manipulando isso. Não tem decoro tudo nessa que mesa. você... Foi o que eu falei. O lema do cast de hoje é concordar em discordar. Maguinho, você está sendo manipulado, Maguinho. Concordo com tudo que você falou, tá? Eu declarei o meu amor pela série Toy Story. Já feito isso, eu bato o martelo e reconsidero o meu voto. Muito bem, Maguinho. Pelo chefão. Muito Cara, bem. é sempre o Marcelo, né, cara? Sempre eu tinha que falar Maguinho, primeiro. Que aí muito ele bem, ouviu você ele mostrou que discutir. não pode manipular o povo brasileiro. Sempre ele. Não, porque eu tinha certeza que você, Renatão, Cara, ia olha votar só, pelo pensa, chefão. pensa num negócio. Foi a maneira que eu ouvi a justificativa e a réplica do Marcelinho. Tudo que ele falou, tudo, você pode substituir a palavra Poderoso Chefão e colocar a tua história no meio. MDB não. Não, O tá. elenco, Cara. fotografia. Não. Cara, são coisas que você justifica em relação a, tipo, um filme com atores, outro uma animação. Porra, a animação de Toy Story, foi o primeiro filme em animação 3D, cara. A ganhar o Oscar, a ser indicado, a ser feito. Foi o primeiro. Eu É a mesma concordo. coisa. Concordo. Fotografia. Maguinho, Tem você essa está beleza sendo- lá. Olha a manipulação, rolando. Cara, tudo que você falou, tudo. Ó, não vai Sério, ter vocês golpe, estão- Renatão, não vai ter golpe. Tô falando sério. Quem tá ouvindo isso, se a tua história não passar, beleza, mas quem tá ouvindo, presta atenção nisso. Tudo que ele falou, você pode botar a tua história ali, que vai ser a mesma coisa, cara. Por que não pode tirar a qualidade de um filme só porque ele é animação e o outro é... Companheiro, o outro decoro. é feito Decoro, com- companheiro. Meu Decoro voto nessa é esse. mesa. Eu acho que tudo que foi falado pode ser aplicado pro Toy Story, só porque diferente que é um filme feito em um live action e outro feito em animação. Vamos seguir em Cara, frente. eu vou ser caçado pela internet. Maguinho, eu sou seu fã, Maguinho. E eu sei que se Toy Story passar, a gente vai ser Não, um o que podcast eu mais odiado. falo, eu não tenho como negar. O que é pelo chefão pra mim? Todo ano eu vejo os trechos da faculdade, fiz também. vários trabalhos sobre filmes individuais do Pelo Chefão. No curso de cinema também fiz vários individuais sobre a trilogia inteira. Então, assim, cara, eu tentei agir com artifício e tomei. Não, eu não tiro o poder do Poderoso Entendeu? Chefão, não. Mas, É um filme. porra, eu declamei o meu amor pelo Toy Story, mas, enfim, quem passa é pelo chefão. Olha só, então, voltando aqui ao Clash, nós temos duas semifinais. O número 2 da nossa lista, a trilogia Star Wars, contra a trilogia Senhor dos Anéis, número 3 da nossa lista. Uma briga muito boa. E nós temos também outra briga boa, que é o primeiro lugar da nossa lista, a trilogia O Poderoso Chefão, contra o número 6 da nossa lista, que é a trilogia Indiana Jones. Nós vamos começar... É o primeiro Clash que a gente fez, que os 3 primeiros chegam pra semifinal. É verdade, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Verdade. Geralmente o número 1 já é eliminado de cara, né? É verdade. Quase foi de novo se não fosse o decor. Mas enfim, eu queria só falar rapidamente sobre os 4 filmes que foram eliminados. Se vocês têm alguma consideração a fazer. Trilogia Cavaleiro das Trevas, Toy Story, De Volta pro Futuro e Duro de Matar. Faltou falar alguma coisa? 4 trilogias espetaculares também, né? Sim, cara, são grandes trilogias todas elas. E eu posso dizer o seguinte, fique com essas trilogias. Não vá para os outros Duros de Matar. Fique ali, cara. A gente selecionou elas como trilogias desconsiderando esses outros, porque elas foram construídas para serem daquele jeito. Então, fiquem com elas assim, que tá bom pra caramba. E 3 trilogias aqui que até agora não foram imaculadas, né? Que o Cavaleiro das Trevas, Toy Story e o De Volta ao Futuro. Toy Story vai ter uma continuação. Duro de Matar, né? Teve 2 filhos bem trágicos logo depois. Então nós vamos primeiro pra disputa, valendo uma vaga pra final. É a primeira semifinal agora, né? É a primeira semifinal. A trilogia Star Wars e a trilogia Senhor dos Anéis, valendo uma vaga pra final. Agora é o Renatão que começa. Vem, Renatão, vem. Valendo, Renatão. 1 minuto valendo Star Wars, Senhor dos Anéis. Puta merda. Tá valendo, hein? Tá bom, não sei o que falar. São... Olha o critério. Eu não sei, eu tô congelado. São 2 trilogias incríveis que tem uma massa de fãs absurda. Cara, é foda, porque o meu critério é votar no que é a melhor trilogia. E entre trilogias, a trilogia Senhor dos Anéis é a melhor trilogia de Star Wars. Mas, puta, votar fora... Eu não quero justificar, cara. Eu vou abdicar da minha justificativa. Cara, eu não quero ser incoerente. Eu vou votar no Senhor dos Anéis. Olha Puta só. que pariu. Rapaz! Meu Deus do céu. Caralho. Olha, o critério foi mais forte. Depois de 43... Eu tô aqui tremendo. Vocês não Olha, têm... depois de eu tô falando 43 sério. segundos de silêncio,
Renatão votou no Senhor dos Anéis. Não, Hashtag meu mundo caiu. Eu prefiro O Star Wars apocalipse é amanhã. 100%. Mas eu não posso ser incoerente com o critério que eu levantei aqui desde o início, cara. O critério de levantar qual é a melhor trilogia. E Senhor dos Anéis é uma melhor trilogia que Star Wars. Mas tu também Sim, não quis explicar por quê, né, Renato? Não, cara, é questão de qualidade. Star Tá Wars, certo. ela é espetacular e tudo mais, mas eu acho que o Senhor dos Anéis é melhor construído. Eu não sei se eu votei certo. Eu tô... Tá tremendo ainda, Renato. Eu quero chorar. Ô, Renatão, olha só, vamos dizer, caso o Star Wars chegue num ponto que ele tenha que ser eliminado, você pode ter a sua tréplica, mudar o seu voto. Eu acho difícil vocês Você votarem tem em esse Star Wars. direito Vocês também, mas enquanto isso você vai pensando. Sou eu, então, valendo. Olha, bom, enfim, eu falei que eu não gosto da trilogia Star Wars. Não é que eu não goste, eu só não acho isso tudo. Segundo o meu critério também, eu vou votar no Senhor dos Anéis. Eu não tenho nada contra o Star Wars. Eu só acho o terceiro filme do Star Wars, o Retorno do Jedi, muito bobo, muito chato. Eu acho assim, os diálogos, eu quero explicar isso. O que me incomoda são os diálogos, eu acho muito bobos hoje, muito bobos. E o Senhor dos Anéis, pelo menos você tem uma história, na minha opinião, mais adulta. É difícil você fazer um filme de fantasia que não caia pra bobeira. E o Senhor dos Anéis, não tô dizendo que ele não cai, mas ele cai muito menos dos filmes que a gente tem hoje em dia. Principalmente os filmes de fantasia, o Maguinho sabe o que eu tô falando. Então, eu vou votar no Senhor dos Anéis exatamente pela mesma questão do Renato, que é critério. Se fosse o Star Wars, por exemplo, contra o Duro de Matar, eu juro que eu votava no Star Wars. Que eu acho que como trilogia, eu concordo que Star Wars é melhor. Meu voto, então nós temos dois votos pro Senhor dos Anéis e o Maguinho pode transformar o Senhor dos Anéis em unânime ou... Eu já quero mudar meu voto. Eu já quero... Foda-se. Cara, tipo, eu não posso deixar... Eu não vou conseguir dormir. Então, olha só, depois de 42 segundos de silêncio, o Renatão resolveu trocar de voto. Tava tendo ali uma síncope. Não consegui viver com isso, cara. Então, retomando. Um voto pro Star Wars, um voto pro Senhor dos Anéis. O Maguinho volta a decidir mais uma... Pega o regulamento, rasga e fala. Acabou. Hoje pode, não tem problema. Enfim, Maguinho, você vai decidir em 1 minuto. Valendo uma vaga pra final, 1 minuto valendo. Bom, uma frase que o Marcelinho falou, eu embarco nela também. Reconheço tudo que Star Wars fez, mas eu, assim como ele, nunca fui fanboy de Star Wars, né? Vi todos os filmes, reconheço, mas nunca fui fã. E é louvável que o Peter Jackson conseguiu fazer, que é um diretor que antes desse projeto era meio mais ou menos, né? Aqui em 2001 nos traz um mundo que, puta que pariu, muita gente não conhecia e quem conhecia achava que era impossível transportar pra tela, que é o universo da Terra-média, entendeu? E assim, eu só vou falar assim, tudo que a gente conhece sobre o universo de fantasia, todos os filmes que vieram depois, Harry Potter e todas essas coisas que acontecem de universo literário para o cinema, a gente deve ao Senhor dos Anéis. E o que falar, cara, de Batalha de Minas Tirith, Batalha no Abismo de Helm, nos Campos de Pelennor, no Blackgate, assim, Senhor dos Anéis. Muito bem. Renatão, você vai querer sua tréplica? 2 votos para o Senhor dos Anéis. Eu vou tentar ir no Marcelo. Você vai tentar ir no Marcelo. Aí, Maguinho, vai ser o alvo. 1 minuto pro Renatão, a tréplica. Eu acho que você tem direito a essa tréplica, porque você ficou em silêncio pro seu primeiro voto. Então, eu pensei mais. Você tem direito. 1 minuto, Renatão. Vocês bateram muito na questão de como é icônico tudo que o Senhor dos Anéis fez e representou e tudo mais. Não discordo disso. Mas vamos pensar no quão icônico, e vamos tentar bater na palavra icônico. Quão icônico foi Star Wars. Se a gente perguntar aqui pra vocês 4 personagens de Senhor dos Anéis, os nomes, ninguém vai lembrar. Se eu perguntar 4 momentos marcantes da trilogia, ninguém vai lembrar. Se eu perguntar... Não, o Marcelo anotou, por isso que ele sabe. Se eu falar uma música, canta uma música de um dos filmes, ninguém vai cantar a música do Senhor dos Anéis. Vamos saber cantar a música do Star Wars. Star Wars marcou época, marcou geração. Ele é emblemático. Todas aquelas cenas são emblemáticas. Toda a construção daqueles personagens, por mais bobo, por mais fraco que seja, em relação ao Senhor dos Anéis, pode parecer assim, mas são filmes de épocas diferentes. Conversavam com o mesmo público, mas em momentos diferentes. Acabou meu tempo. Marquinho, você mudou de voto? Renatão, segura um saco com 17 Oscar pra você, tá? Olha só, por incrível que pareça, eu vou mudar meu voto. Mentira!
Não, olha só, Renatão. Segura aí Falando essa sério, do você sabe Papai que... Noel, então. Não, agora falando sério. Você falou uma coisa que eu concordo absolutamente. Tudo isso que você falou é verdade. Música, cena. Eu só acho o seguinte, as cenas eu lembro, os personagens eu lembro os nomes, sim. Acho que pra história, as pessoas vão esquecer mais rápido o Senhor dos Anéis, sim, é verdade. Cansou até. O exemplo é esse. A trilogia do Senhor dos Anéis é muito boa. A trilogia que se fez depois do Senhor dos Anéis, que é a do Hobbit, ninguém mais se interessou. As pessoas não estavam mais interessadas. Não é tão Do boa. Star Wars, continua interessando as pessoas e, né, leva multidões pro cinema. Concordo. Só que nesse caso, eu vou justificar o meu voto. Eu tô votando na trilogia original. E a trilogia original eu acho irregular. Pra mim, é irregular. Muito melhor do que a trilogia que foi feita depois, que é o episódio 1, 2 e 3, que, nossa, tipo, levou muita gente pro cinema, mas é favorável. Eu concordo com você, e qualquer um dos dois, nesse caso, que passasse pra mim, eu acho justo. Não, eu também acho. Só pra completar também, tudo que o Renato falou, também, a gente assina embaixo. Só que pra mim, Marcelo, eu adoro o universo que se passa o Senhor dos Anéis. Eu gosto de filme assim, gosto, entendeu? Então, sério, eu nunca fui fã de Star Wars, de HQ, de universo paralelo, não. Apenas são excelentes filmes de ficção científica, isso na minha opinião. Por isso que o meu voto é pro Senhor dos Anéis. Então, na Renatão, final... se o saco tiver pesado, coloca do lado. É muito Oscar, entendeu? É muito Oscar, coloca do lado. Não, mas eu tô acostumado, eu carrego o peso de ser uma franquia mais icônica do cinema, então tô tranquilo. Oscar não é problema. Olha só, então na final nós temos o número 3 da nossa lista, que é a trilogia Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, e já tá lá na final. Afinal, nós vamos ter 2 minutos pra justificar o nosso voto. Do outro lado, nós temos a trilogia O Poderoso Chefão e a trilogia Indiana Jones. 1 minuto para mim, 1 minuto valendo. Olha só que interessante, né? Os dois caras que mudaram a indústria nos anos 70, cada um pro seu jeito, né? O Spielberg pro cinemão e o Coppola pro cinema mais autoral. Eu acho o seguinte, o Poderoso Chefão, obviamente, eu vou votar no Poderoso Chefão, como eu falei, pra mim, o primeiro filme é um dos filmes da minha vida. E, então, eu acho assim, ó, eu li o livro do Mário Puzo. A gente sempre fala assim, adaptação de livro pro cinema não funciona, não fica bom. Leia o livro e você vai ver como é perfeita a adaptação do Coppola pro cinema. Toda a história de a gente achar que o principal é o personagem do Marlon Brando, e toda essa mudança que tem o personagem do Michael, que é o Al Pacino, um ator novo, é absurdo. É uma trilogia. Poder Chefão. Queria ficar horas falando. Rápido, né? Queria ficar 2 horas falando do Poder Chefão. Não, ficaríamos também. Um voto para o Poder Chefão, Maguinho, você é o próximo. Vamos lá. 1 minuto valendo, Maguinho. Bom, como eu falei anteriormente, falar do Poder Chefão pra mim não é difícil. Primeiro, porque na minha opinião é um grande filme com mais de 9 horas de duração. E segundo, pra mim é obra máxima do cinema. Eu fiz vários trabalhos na faculdade, nos cursos sobre a trilogia e os filmes individuais. É uma obra genial, incrível. Eu vou falar muito mais dele na final, não tenho dúvida disso. Então, Poderoso Chefão 2 a 0. Muito bem, então 2 votos para o Poderoso Chefão. Maguinho usou 30 segundos só do tempo dele. Breve, curto e grosso. Renatão, Poderoso Chefão, Indiana Jones, número 1 e número 6 da nossa lista. Você tá pronto? 1 minuto? Vamos lá. Valendo. É difícil a comparação, porque são 2 filmes completamente diferentes, são 2 trilogias completamente diferentes e que conversam com públicos distintos. Então, vai aqui a qualidade cinematográfica que cada uma apresentou. Por mais que o Spielberg tenha reinventado o cinema naquela época com a franquia Indiana Jones e tenha mudado o que foi o cinemão daquela época, o cinema de aventura, Poderoso Chefão mudou o cinema, aprimorou a linguagem cinematográfica, trabalhos de atuação que já foram levantados aqui espetaculares, uma fotografia incrível. Eu acho que não tem muito o que levantar dos dois, sabe? O Poderoso Chefão é o melhor filme, mais completo como filme, e essa é como trilogia. Muito bem, então nós temos unânime, né? Engraçado porque o Indiana Jones foi o único unânime da primeira fase, e agora nós temos essa unanimidade sendo quebrada pelo Poderoso Chefão, que não foi unânime, foi aliás uma briga ardida, vamos dizer assim. Ardida? Foi ardida, porque a amizade minha do Renato acabou. Deixou resquício. Foi aí que acabou a amizade. Foi ali a linha. Nos livros de história, quando olharem, tá ali. Foi tudo culpa do Corleone. E outra coisa, Maguinho foi o epicentro da coisa, mas assim, eu quero dizer também que assim, o Poderoso Chefão estava praticamente fora da lista. De repente, ele surgiu, como a família Corleone sempre. Não, mas era de se esperar que o filme chegasse na final, eu acho. Pois é, isso que eu ia perguntar pra vocês. Nós temos então o Poderoso Chefão, que é o primeiro da nossa lista, e nós temos o número 3 da nossa lista. Olha só, hein? O primeiro e o terceiro, Senhor dos Anéis na lista. A final é Poderoso Chefão e o Senhor dos Anéis. Vocês acham que é uma final surpreendente ou vocês já imaginavam essa final?
Não, eu imaginava que afinal ia ser Poderoso Chefão e mais alguém. Isso aí era quem ia conseguir chegar. Não desmerecendo, né, a trilogia do Poderoso Chefão, ela realmente é um espetáculo que a gente tá levantando aqui. Não me surpreendeu ela chegar ao final. Eu confesso que pra mim ia ser Poderoso Chefão e Star Wars na final. Eu pensei, falei com o Renato essa semana passada sobre esse cast, e eu tinha certeza que era Poderoso Chefão, e eu não tava na dúvida entre Star Wars e o Toy Story, entendeu? Mas enfim, são 8 trilogias geniais que, a primeira coisa disso tudo, que a gente quer passar para o nosso caro ouvinte, é que ele veja esses 8 filmes. Sim. Essas 8 trilogias. O público tem que ver, entendeu? Não é porque não estão na grande final que a gente vai desmerecer. Muito pelo contrário, são filmes geniais, mas que infelizmente é uma brincadeira e uma disputa. Mas vejam com muito amor, que são franquias geniais. Muito bem. Nós vamos começar com você, tá, mãe? Você tem 2 minutos para decidir a melhor trilogia, na sua opinião, se é a trilogia do Poderoso Chefão, baseada no livro do Mário Puzo, ou se é a trilogia do Senhor dos Anéis, baseada no Tolkien, que como é que é? R.R. Soares J. Tolkien. J.R.R. Tolkien. J.R.R. Soares Tolkien. Então, Maguinho, você tem 2 minutos, valendo. Bom, falando que é a obra absoluta do cinema, na minha opinião, me incomoda muito, cara, em escutar pessoas falando: eu gostei do primeiro, gostei do segundo, mas o terceiro, né? Como se isso fosse dar um ar entendido pra alguém, uma autoridade cinéfila. Pura babaquice. O arco dramático da história é incrível. Só recapitulando o que vem na minha cabeça aqui: o primeiro, a transição do Michael Corleone, da pessoa que rejeitava os negócios que a família tinha, ao momento que ele se torna o novo Dom. O segundo é intercalado em duas narrativas, que é a ascensão e a trajetória do Dom Vito, da Itália, né, para Nova York, e criando a família Corleone, completa com a história do Michael, do novo Dom, até o ponto que ele se isola totalmente, né, de todos, e totalmente diferente do pai. Né, um terceiro, né, para terminar, com vários anos depois, tem um clima bastante melancólico, até porque é o desfecho da história, né, do Michael Corleone, e, na minha opinião, é um filme que mostra as diversas tentativas de redenção e a sua incapacidade de atingir. Do ponto de vista narrativo, cara, os três filmes se completam de forma fantástica, possuem rimas temáticas com ligação direta do 1 com o 3, do 3 com o 2, entendeu? Os personagens, a montagem, cara, com um desfecho devastador, com um grito silencioso de dor, angustiante do Michael, e aí que entra a genialidade do Coppola em contrapor a morte do Dom Vito junto à família, com o neto, num jardim, e o Michael sozinho, com os cachorros, entregue às baratas, um final genial, incrível, uma trilogia genial e incrível. Muito bem, Maguinho, então. Primeiro voto do Maguinho, então, é pro Poderoso Chefão, como a melhor trilogia de todos os tempos, do nosso Ratos Class. Renatão, você é o próximo, você tem 2 minutos para justificar seu voto, você tá pronto? Seguindo o critério Renato Maciel, 2 minutos, valendo. Bom, meu voto é em Star Wars, porque... Não, brincadeira. Brincadeira. É aquela questão que a gente está levantando, que representa a melhor trilogia, o que transforma ele em ser o melhor na trilogia, né? Em questão de os 3 filmes contar a melhor história, ser mais redondinho. Por mais que o terceiro filme eu acho realmente muito fraco, o terceiro apresentação é bem fraco, cara. É bem fraco. Mas ainda fecha bem a jornada do Michael Corleone. Ainda fecha bem a jornada daquela família, e ele é um filme que envelheceu bem, ele envelhece ainda no gosto do público. A trilha sonora do Nino Rota é fantástica e é memorável. O filme é repleto de cenas, o Marcelinho falou, cenas e diálogos, todo mundo lembra até hoje. Já O Senhor dos Anéis é algo que beira o fanatismo, sabe? Todo mundo que se considera nerd, se considera fã, tem aquilo ali como a grande bíblia, né? O livro do Tolkien. Tem gente que lê uma vez por ano, a tradição. Assim como o Marcelo vê uma vez por ano a franquia do Poderoso Chefão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com o passar dos anos, a franquia do Senhor dos Anéis perde um pouco da sua força, perde um pouco da sua graça. Revisitar aquele universo não é tão bom assim. A gente viu isso na franquia do Hobbit. E não só eu digo isso, a gente está vendo agora um mundo onde vários filmes são refeitos, vários filmes são recontados. São ambos filmes baseados em livros. E daqui a 20 anos eu consigo ver alguém refazendo O Senhor dos Anéis. Daqui a mais 20 anos, eu não consigo ver alguém ainda fazendo um Poderoso Chefão, e um Poderoso Chefão tão bom como fez Coppola. Muito bem, então 2 votos, 2 minutos pra mim, valendo.
Bom, eu falei já do elenco, das frases, dos Oscars, enfim. Eu queria falar um pouco mais de Diane Keaton, Robert De Niro, James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, Talia Shire, enfim, muita gente. Mas eu queria falar um pouco das 3 lendas que passaram pela trilogia do Poderoso Chefão, que é o Marlon Brando, que pra mim, na minha opinião, é o melhor ator que eu já vi no cinema. No segundo filme, o Lee Strasberg, que é uma lenda, assim, pra quem estudou um pouco da história do Actors Studio. Ele tem um papel de destaque também no segundo filme. E no terceiro filme, o Eli Wallach, que é um ator, assim, extraordinário também, tá na trilogia do Sergio Leone, né? Trabalhou muito no cinema clássico americano e até de fora. Essas 3 lendas valem os 3 filmes, além desses novos atores que eu falei logo no começo. Porque às vezes a gente não lembra, né? A gente acaba lembrando muito do Marlon Brando e a gente não lembra dos outros. Mas eu queria falar também um pouco assim, o que o Renatão falou, me lembrou toda essa questão. Qual é a representatividade do Poderoso Chefão hoje em dia? Essa trilogia, ela não influenciou o cinema só. Ela influenciou filmes, sim, outros filmes que vieram depois, mas ela influenciou livros, diversos livros que contam a história da família depois, games, música, até obras de arte. Você anda em Nova York hoje, você vai ver um cara parado no meio da calçada vendendo uma camisa estilizada do Poderoso Chefão, do Marlon Brando. Quem não lembra daquela imagem clássica do Marlon Brando em preto e branco? Então esse é o legado do Poderoso Chefão até hoje. Não tem como ser destruído. Unânime, o Poderoso Chefão com uma melhor trilogia. Vale um comentário aqui breve. No Rotten Tomatoes, a trilogia Poderoso Chefão tem 99% de votos pro primeiro filme. 99% pro primeiro, 97% pro segundo e 67% pro terceiro. Já no IMDb é 100% pro primeiro, 80% pro segundo e 60% pro terceiro. Eu continuo discordando de quem não curte o terceiro filme. As rimas temáticas são incríveis. Você sabe qual é o problema do terceiro filme? Ele ser comparado com o primeiro e o segundo. Ele saiu quase 20 anos depois, 15 anos depois. Pra trilogia, pro desfecho da história, o terceiro é genial. É perfeito. O problema do terceiro filme, o problema do terceiro filme se chama Sofia Coppola. Mas só isso pra mim. Também, o resto, entendeu? O desfecho é perfeito, cara. Perfeito. Eu concordo. Eu concordo. Eu não acho um filme pra ter nota 6 ou ter 60%. Não. Tanto é, Marcelo, que ele foi indicado e premiado pra vários prêmios, até do Oscar também, mas... Ele teve 7 indicações ao Oscar. 7 indicações não ganhou nada. Não ganhou nenhuma. Né? Mas foi um ano duro também, foi um ano muito bom. Sim, mas aquele final, aquele contraponto que eu falei, do Coppola de uma forma genial, cara, que você fica angustiado com ele gritando aquela voz em silêncio. Sim. É um final genial, uma trilogia genial, entendeu? Eu vou perguntar pro Renatão o seguinte, Renatão, nós fizemos justiça, você acha, escolhendo o Poderoso Chefão como melhor trilogia de todos os tempos? Olha, eu acho que sim, pelo que ele representa no cinema e pela qualidade dele como obra, acho que sim. Eu assim, honestamente, eu acho que era previsível. Uhum. Não vou negar isso não, mas eu não desmereço não, eu acho que como tudo que eu mesmo falei aqui, é um filme memorável e eterno. Concordo com você que eu achei um pouco previsível também, mas eu acho que tivemos embates muito bons aqui hoje. Não, com certeza. Maguinho, você queria fazer uma menção a alguma outra trilogia que a gente não mencionou aqui, mas que você acha que vale a pena? Concordando com o que você falou, também a trilogia Alien, eu sou muito fã da trilogia Alien, gosto muito dos 3 filmes, o quarto, A Ressurreição, uma bosta. Entendeu? Você imaginar que existe um alien albino já começa errado. Então, assim, acho que é uma trilogia que a gente... que infelizmente ficou de fora, mas que é uma trilogia espetacular. O 1 é excelente, o 2 é bom pra cacete, e o terceiro de uma forma diferente também, mas muito bom. São 3 filmes de um mesmo personagem, com narrativas diferentes, mas com uma trilogia espetacular. Ótima atuação da Sigourney Weaver, né? Exatamente. Eu acho a trilogia Alien muito boa. Gosto muito. Muito bem. Renatão, você tem alguma menção? Eu acho que MIB deveria estar aqui. Não, brincadeira. Brincadeira! Cara, eu acho que a trilogia que mais fez falta é a trilogia dos dólares, do Sergio Leone. Ela ficou ali em 9º lugar, mas tipo... Ficou em 9º, né? Foi muito por pouco, cara. E é uma trilogia que eu tenho muito apreço, acho que fez falta. Bem lembrado, muito bem lembrado. É verdade. Boa lembrança, Renatão. Bom, eu queria falar 3 trilogias, além da do Alien, né, que eu já falei um pouco, a do Exterminador, apesar do terceiro filme não ser muito bom, mas eu acho que pelo primeiro e pelo segundo valeria estar nessa lista. Entendo porque não tava, porque o terceiro... Mas aí, Marcelinho, só te uma nota muito baixa. Rapidinho, que eu acho que sim, é a relevância de um terceiro filme muito ruim. Duro de Matar entrou na nossa lista e o segundo eu acho muito ruim, mas tudo bem, eu entendo que tem gente que não acha. Honestamente, a maioria deles aqui
tem terceiros filmes fracos. No caso do Duro de Matar, pra mim é o segundo. E eu queria... O segundo realmente não é tão bom assim. Pois é, mas eu acho que o Exterminador, é óbvio, a gente entende porque que não entrou. O Renatão fez todo o cálculo, nosso contador oficial. Mas óbvio que algumas trilogias vão ficar de fora. Acho que eu senti mais falta é do Alien, que eu acho perfeita. Eu amo o terceiro filme do Fincher, acho muito bom. Assim como amo os outros também, então eu acho a trilogia perfeita. Sei que tem gente que não gosta do Alien 3, eu acho muito bom. A trilogia do Exterminador eu falei, e eu queria falar da trilogia do Matrix, porque eu gosto do segundo e do terceiro filme. Nossa, só você. Eu gosto do segundo e do terceiro filme, como eu gosto do primeiro. O primeiro é muito melhor. Acho que é uma trilogia que, infelizmente, pro bem e pro mal, cansou e ninguém mais quer saber de Matrix. Também teve uma época que era só se falava de Matrix o tempo todo. Entende-se por que também não tá, mas eu acho que vale mencionar num cast sobre trilogias. Vamos para despedidas? Limpar o sangue. Vamos limpar o que sobrou. Botar os dentes no lugar. Amanhã vou pro trabalho com o olho roxo, mas valeu a pena. Suturar os pontos. Renatão, queria fazer uma oferta que você não vai recusar e agradecer de todo o coração pelo embate de você estar participando aqui com hoje. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Eu queria agradecer. É sempre divertido e emocionante participar do Ratos Clash. Eu queria deixar aqui minhas redes sociais, meu Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final, e deixar um convite pra galera curtir minha página da minha produtora no Facebook, que é a Roleplay Produções. Se você gosta de eventos de cultura pop, coisas ligadas a League of Legends, a gente também faz bastante evento assim. Dá uma curtida lá para promoções e informações exclusivas. Valeu? Muito bem, obrigado, Renatão, mais uma vez. Maguinho, nunca fale o que você pensa na frente dos estranhos. E eu quero que você também deixe a sua rede social e a sua despedida, agradecendo a sua participação também, principalmente por ter mudado seu voto quando você deveria ter mudado. Agradecer a vocês dois, ao nosso caro amigo ouvinte, escutando a gente sempre. É muito bom fazer esse cast de batalhas, os ânimos ficam acirrados, o coração fala sempre mais alto, mas é muito gratificante pra mim. Querendo bater um papo comigo, só entrar no Facebook Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, e é isso aí, gente. E vão ao cinema, curtam e bons filmes a todos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Maguinho. Só relembrando pra vocês então, nosso site é o ratosdecinema.com e o nosso e-mail, se você quiser mandar um e-mail pra gente, conversar, discordar ou falar que a gente falou uma besteira aqui ou ali, quem merecia ter vencido não era o Poderoso Chefão, era outro, você manda nosso e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Pode fazer um comentário também no post, né, no nosso site. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Ratoscast agradece mais uma vez a sua companhia. Um abraço, deixe a arma e pegue o canole. Então, assim, só pra as pessoas falarem, mas o Marcelo é influenciável, é o cacete. Voto é coisa séria. Influenciável é o cacete. Voto é coisa séria. Você tem que adotei votar. uma estratégia. Você votou pro honra, né? Mas o nosso caro Renato... Pra dar uma honra. Cara, porque a estratégia é levar o Poderoso Chefão pra final. Ah lá, rapaz.